Fala galera, eu me chamo Felipe Eu sou a Bia. e vocês sejam todos bem-vindos ao canal Sinepsia. Você já parou para pensar O que se passa na mente de um dos personagens mais emblemáticos e trágicos dos quadrinhos? Um herói aqui que todo mundo conhece, que é o Batman. Hoje a gente vai fazer uma análise psi em cima dele com as teorias da psicologia junguiana. e da psicanálise. Então, né, gente, pra gente falar desse personagem, a gente tem que remontar a sua origem, né? Quem é Batman por trás da máscara é um menino chamado Bruce Wayne. Seus 11, 12 anos de idade, ele vivia uma vida feliz com a sua família em Gotham, que é praticamente a dona da cidade, né? Então, nunca faltou nada pra ele. Ele sabe o que é castração? Acho que não. Não sabia. Não sabia o que é castração, não sabia o que é o mal do mundo, né? Então tudo para ele era uma coisa muito feliz. Até que dois acontecimentos desencadeiam o surgimento do nosso personagem de questão, que se chama Batman, né? Ele, quando é pequenininho, ele tá lá brincando nos confins da mansão dele com uma amiguinha. E aí ele cai dentro de um poço. Nesse poço vão ter vários morcegos. E ele já tinha meio que um medo ali de mamíferos voadores. E ele vai desenvolver uma fobia de morcegos, realmente. O pai dele salva ele pouco tempo depois, então ele mal sente ali o desamparo, mas é o suficiente para ele já ficar apavorado. Depois de um tempo, ali já perto da adolescência, eles vão para uma peça de teatro, uma ópera, onde os personagens lembraram a ele os morcegos. Então, no meio da peça, ele pede para os pais dele para sair, porque ele fica se sentindo mal. E o pai, como sempre é muito atencioso, carinhoso, acata, e eles saem da peça. E aí não tem ninguém ainda do lado de fora, o que torna complicado, já que eles são muito ricos e estão ali num lugar meio esquisito. Então aparece uma pessoa para roubá-los. E no meio desse roubo, acabam tirando a vida dos pais do Batman, né? E aí vira um grande caos, porque ele começa a guardar isso, que se ele não tivesse saído, pedido para sair no meio da peça, isso não teria Um acontecido. complexo de culpa se forma nele a partir desse momento, somado a esse que a gente pode teorizar como um estresse pós-traumático, né? Sim, ele é o único sobrevivente, então ele fica com aquela ideia, né? Ele foi o único que sobreviveu e é o culpado. Sim. Na cabeça dele. Né? E que a vida dele também começa a mudar a partir dali, porque quando os Waynes morrem, né, o casal Wayne morre, ele não tem idade para assumir os empreendimentos da família, né? E quando ele conhece também essa realidade, que Gotham City não é o mar de rosas que o pai dele falava para ele, né? Ele começa a bater de frente com esse crime. Parece até que furou a bolha dele, né? Sim, é uma bolha. Inclusive, vamos dizer assim, a única lembrança que ele guarda dos pais e que consegue manter a sanidade dele, mesmo quando ele veste a fantasia, é o mordomo Alfred, porque o Alfred já cuida do Bruce desde criança, né? Já é empregado dos Wayne há séculos, né? Então ele representa esse elo do Bruce com a realidade, né? O interessante é que ele nunca vai procurar uma forma de lidar com isso. Apesar de ser extremamente rico, ele não vai atrás de uma terapia e tal. Então, ele começa a desenvolver uma outra personalidade, que a gente chamaria de Batman, né? Sim. E aí ele vai enfrentar, pra ter essa personalidade, que foi o que ajudou ele a sobreviver. Você pode falar melhor sobre isso, mas que ele vai enfrentar de frente o medo dele, a fobia dele, né? Exatamente. Quando o Bruce começa a ficar mais velho, né, é chamado a assumir os serviços da empresa, né, da empresa dos pais, ele faz uma viagem de redescoberta para Nanda Parbat, né, que é onde residia a Liga dos Assassinos. Né? Só que ele não sabia que ia encontrar Nanda Parbat. Ele estava realmente perdido, viajando pelo mundo, tentando se encontrar, né? E aí, nesse trajeto, ele chega a Nanda Parbat, que ele conhece a Liga dos Assassinos, né? A filosofia de vida tirar a vida de seus oponentes, todos aqueles, né, que se oporem ao que eles querem pregar do que eles chamavam de mundo novo, né? Só que acabou que nesse processo, por conta tanto dessa relação que o Bruce tinha com o Alfred e com o trauma de ter perdido os pais, né, ele não ultrapassa a linha dos assassinos. Acaba que os assassinos são meio que um treino para ele. E ele consegue fugir do domínio do chefe dos assassinos chamado Ra's al Ghul, que depois volta para perseguir ele. É importante falar que o Batman ele tinha essa ética, né? Por causa do que ele passou, apesar de ele viver repetindo, recordando e elaborando o trauma dele, ele não chega a tirar a vida de ninguém por causa do que aconteceu com ele. A gente pode até pensar também no Conselho de Engano que ele meio que abraçou uma sombra que já estava
escondido dele, né? Essa sombra inconsciente que se chama Batman. Definimos sombra como a personificação de certos aspectos conscientes da personalidade que poderiam ser acrescentados ao complexo do eu, mas que por várias razões não são. Poderíamos dizer que a sombra é a parte obscura, a parte não vivida e reprimida da estrutura do eu, mas isso só é parcialmente verdadeiro, né? Parcialmente verdadeiro porque há coisas que nunca vão estar à luz desse eu que eu próprio Jung colocava como inconsciente coletivo, conteúdos que nunca chegarão à luz da consciência, né? Mas que regem a nossa psique, determinando comportamentos, né? Vamos dizer assim. No lugar de outros heróis que tentam assimilar a sombra para lidar com ela, o Batman não. Ele abraça a sombra de uma maneira que, vamos até colocar a figura do medo dele de morcego, né? De ele assustar os oponentes mais do que simplesmente bater. E fica até confuso depois você conseguir diferenciar o que é Batman e o que é Bruce Wayne. Ele Sim. se mistura muito naquilo. Ao mesmo tempo que ele também não consegue estabelecer nenhuma relação de maturidade com ninguém, seja uma relação de amizade, ou seja uma Principalmente com relação mulheres. amorosa. Com a mulher, principalmente, acaba sendo um divertimento. Mas, inclusive, no filme Batman, Cavaleiro das Trevas, do diretor Christopher Nolan, a própria amiga de infância dele, que tinha uma paixão dele, ela termina com ele justamente porque ela sabe que ele não consegue estabelecer relação nenhuma. Ele está muito preso ainda a esse passado, a cidade dele está no passado, ele não consegue ter uma visão de futuro feliz, Ele vamos não dizer consegue assim. amadurecer, não consegue iniciar, mas ele não consegue sustentar uma relação. Não consegue, de jeito maneira. E isso ela fala pra ele, por isso que ela sai dessa relação e vai se relacionar com outra pessoa, né? O que pro próprio Batman não faz sentido, porque na cabeça dele ele é uma pessoa madura, né? Outra coisa que é interessante a gente mencionar, nada em Gotham City passa despercebido do Batman. Independente de quem você for, se você pisar no Gotham City, o Batman vai saber levantar toda a sua ficha, se você ter passagem pela polícia. Muito além de só uma cidade pra Pois ele, é, né? a gente pode também, outro conceito que colocamos aqui é esse arquétipo da grande mãe, né, que é presente em Gotham City, que é que eu falo grande mãe, é essa cultura que atravessa, né, ele de uma forma que nada passa despercebido por ele, e também se alguma coisa tiver acontecendo em Gotham City, enquanto o mundo pode estar se acabando, o Batman vai estar em Gotham City. É a prioridade dele. A prioridade dele sempre vai ser Gotham City. Outro exemplo que a gente pode dar também dessa parte de ele não estabelecer relações é a relação dele quando ele começa a adotar os Robins. Pra quem não conhece, o Robin são os assistentes do Batman, né? Garoto prodígio. Atualmente está no quinto Robin nos quadrinhos, que é o filho dele, Damian Wayne, né? Mas todos foram filhos e cada um, assim, que passa pela mão do Batman, ele acaba seguindo outro caminho por conta de não querer lidar justamente com essa prisão do passado que o Batman sofre diariamente, né? De estar sempre voltando para esse passado. Inclusive, essa foi uma das razões que por exemplo, Dick Grayson, que é o primeiro Robin, ele não consegue viver nesse passado porque também o Bruce não tem essa facilidade de abertura para falar do que ele sente. Além de ele viver nesse passado, ele também não fala do que ele sente. Como se ele tivesse que ficar sério a vida toda, não consegue rir. Ele não consegue elaborar, né? Pois é, nem elaborar, como se ele não conseguisse sentir, porque toda hora é como se ele tivesse com a cara assim. Com a cara assim fechada, né? Como se ele nunca sentisse medo mais, né? Tipo, quando encarna o Batman, né? Tem esse abraço da sombra, ele não sente mais nada, né? Ele tem que fazer o que ele tem que fazer. É realmente como uma máscara, né? Sim, e a relação dele até com os outros heróis, né? Tem outro ponto interessante. Os outros heróis, o Batman tem um plano para derrotar cada um. Ele sabe que no dia que o Superman perdesse a cabeça, ia sobrar para ele. Porque todo mundo tem medo do Superman, ele não tem. Tem uma passagem curiosa no desenho de 2001, que o Superman, quando descobre que o Batman tem um plano para todo mundo, fala: Batman, você criou um plano para todo mundo, mas não criou um plano para derrotar você? Como é que isso funciona? Aí ele vai e diz: eu tenho um plano contra mim. E qual é? Chama Liga da Justiça. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos. Vídeos, né? E compartilha com seus amigos, né? E até a próxima.